Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 10 de setembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 42, que diz assim: Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós somos mais apressados a olharmos e apontarmos para os erros dos outros do que os nossos próprios erros e até pecados. Parece que é até uma tendência nossa voltarmos o nosso olhar, e um olhar muitas vezes de julgamento, um olhar muitas vezes de condenação. Parece que nós somos aqueles que detectam o erro do outro. Parece que nós somos fiscais do erro. E Jesus condena esta atitude. Isso daqui não tem nada a ver com correção fraterna. Porque uma pessoa que não leva em conta os seus próprios erros, os seus próprios pecados, e simplesmente tem interesses no erro dos outros, no pecado dos outros, isso não tem nada a ver com correção fraterna. Isso não tem nada a ver com correção fraterna. O que Jesus está ensinando aqui no Evangelho hoje, ele está falando de pessoas que não se preocupam com seus próprios erros, que não percebem seus próprios erros e só percebem o erro dos outros. Uma pessoa que faz correção fraterna, ela procura se corrigir também, por amor de si mesmo, porque sabe e entende que Deus quer salvar, ela mesma. Então, a pessoa se autocorrige também, faz uma autocorreção, um exame de consciência, né? Por amor a si. E por amar o outro, aí sim faz uma correção fraterna. Mas não é o caso do Evangelho de hoje. Porque a pessoa não está interessada nos seus próprios erros, em corrigi-los, e muito menos em corrigir o outro. O que Jesus fala aqui no Evangelho vai muito nesse sentido de apontar o dedo para o erro dos outros. E Jesus está dizendo mais, que nós somos capazes, muitas vezes, de querer enxergar o cisco no olho do irmão e não enxergamos uma trave no nosso olho. Às vezes o nosso erro, o nosso pecado é muito maior do que o pecado do irmão. Então, meu povo, Jesus nos recomenda a prudência. Jesus nos recomenda a prudência. E Jesus, ele nos conduz para voltarmos o nosso olhar sobre a nossa própria vida. E Jesus também não deseja que nós caiamos no pecado do julgamento. Quem de nós foi constituído juiz dos outros? Nenhum de nós. Só Deus é juiz. Só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Nós não somos juízes para julgarmos e condenarmos ninguém.
Pelo contrário. Pelo contrário. Então, queridos irmãos e irmãs, é este o convite do Evangelho de hoje. Que tenhamos a prudência e que nós possamos, primeiramente, voltarmos o nosso olhar sobre nós mesmos. Interessante. Interessante porque se nós tivermos uma maior preocupação em corrigir primeiramente os nossos erros, em cuidarmos das nossas limitações, das nossas fraquezas, se nós de fato nos conhecemos, nós não iremos cair no pecado do julgamento e da condenação. Se nós realmente nos conhecemos, sabemos quem nós somos, cercados de limites, cercados de limitações, de fraquezas, nós estaríamos mais preocupados em nos corrigirmos, em procurarmos ser pessoas melhores, do que ficar prestando atenção nos erros e nos pecados alheios, como se fôssemos juízes das pessoas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.